irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final de nosso retiro, que espero, com a graça de Deus, tenha sido proveitoso, útil e fecundo a cada um daqueles que se dispuseram a fazê-lo, ainda que em casa, mas com seriedade. Nesta última meditação, eu me fixei num texto de um livro bastante tardio na Bíblia, o Eclesiástico. Este livro aqui foi escrito 2 séculos, mais ou menos, antes de Cristo. E, no seu capítulo 48, versículos 1 a 11, realiza um elogio rasgado do profeta Elias. Vejam como um homem de Deus é recordado. Fosse qualquer outro, teria sido esquecido pouco depois da morte, ou quem sabe antes até. Como foi um homem de Deus, 5 séculos mais tarde, o autor do livro do Eclesiástico, Ben Sirá, dele se recordava e lhe oferecia, através destes versículos, um elogio marcante. Surgiu àquela época o profeta Elias. A sua palavra ardia como fogo e se assemelhava a uma tocha ardente. Estas palavras, o peregrino que visita o topo do Monte Carmelo as encontra aos pés de uma grande estátua de Elias que domina a entrada. Surgiu o profeta Elias como fogo e sua palavra queimava como tocha. Nós, de certa maneira, já meditamos sobre o modo como se comportou Elias. Eu me consumo todo inteiro em zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. E se tivéssemos que buscar uma palavra, uma única palavra, para caracterizar esse profeta do Antigo Testamento, a palavra mais acertada seria zelo. Consumir-se em zelo por Deus, o Senhor dos exércitos. Como Elias, no passado, houve também, no decorrer da história de Israel, diversos homens e até mulheres que se consumiram em zelo, cada um a seu modo, pelo Deus de Israel. Os profetas que virão na sequência de Elias, todos eles também se consumirão em zelo pela causa do javismo. E podemos dizer que foram estes os campeões do javismo. Estes profetas foram os responsáveis por levar o Deus nacional Yahvé à elevação mais alta e abrir um caminho para o monoteísmo. Nenhum deles viveu ainda a época monoteísta, como a conhecemos hoje. Mas todos eles caminhavam já na direção do monoteísmo. Todos eles afirmavam ser Yahvé o único Deus, ao menos, para aquela época, ao menos em Israel. Eu me consumo em zelo pela causa do Senhor Deus dos exércitos. Sua palavra era como fogo e queimava como tocha. Eu também já manifestei aqui e aqui mostrei exemplos de homens de Deus no Novo Testamento que viveram, a seu modo também, o legado do profeta Elias. De que temos necessidade na nossa igreja de hoje? Ela tem, a meu ver,
uma necessidade imperiosa. Para mim, a primeira. Ela precisa ser crível. Ela precisa ser uma entidade acreditável. Ela precisa ter crédito no meio do povo. Dias atrás, li na imprensa, no jornal O Estado de São Paulo, que, dentre as diversas instituições no Brasil, a que mais possuía credibilidade eram as Forças Armadas. Em primeiro lugar vinham as Forças Armadas. Em segundo lugar vinha a Igreja Católica. E assim, num descendo até outras últimas instituições que praticamente não mereciam credibilidade alguma. Em segundo lugar estava a Igreja Católica. Acima dela, as Forças Armadas. Nós gostaríamos de lutar e trabalhar para que a nossa igreja fosse crível, fosse aceitável, fosse séria, fosse acreditável no meio do povo humilde e simples, mas também no meio de pessoas intelectuais. A credibilidade da igreja esteve em jogo quando pipocaram, e nós sabemos disto, não é segredo para ninguém, escândalos sexuais por parte de alguns membros do clero. Não quero dizer absolutamente que este triste privilégio seja um privilégio da igreja. Não, a pedofilia existe por toda parte. Existe até mesmo entre pais e filhos. Infelizmente, lamentavelmente. Existe em escolas, existe entre alunos e professores. Não há nenhum recanto onde ela não exista. Lamentavelmente, repito, a igreja foi trazida a público e manifestada publicamente numa chaga que atingiu seu órgão vital, isto é, o clero. Se formos examinar com atenção os fatos, isto não passa de 0,0001%. Mas, infelizmente, 3, 4 ou meia dúzia põe em xeque a credibilidade da igreja. Naquela época mais trágica de 2, 3, 4 anos atrás, quando esses escândalos começaram a se tornar alvos da mídia, eu costumei a dizer o seguinte: é verdade, a igreja apresenta esta chaga e ela deve ser imediatamente curada. Porém, graças a Deus, não é ela acusada de outras coisas, de roubo, de enriquecimento ilícito por parte de bispos ou de sacerdotes. Graças a Deus, os nossos ministros, bispos e sacerdotes, vivem uma vida simples, vivem com o povo, todos sabem onde residem, todos sabem seu estilo de vida, todos sabem como agem. Graças a Deus, a ganância pelo dinheiro, ou pelo poder, ou pela fama, está fora da Igreja Católica, ao menos de seus ministros. Mas a Igreja Católica, por princípio, rejeita qualquer cargo público por parte dos seus membros. Assim, eu, por exemplo, por ser sacerdote da Igreja Católica, não me posso candidatar ou pleitear, através da candidatura, cargo algum no país. Por quê? Porque eu devo ser pastor, e é função de um pastor aglutinar, reunir e não separar. Já um membro de um partido não aglutina,
separa, distingue, caracteriza os seus daqueles que não são seus. A situação da oposição. Eu não tenho o direito de fazer uma coisa destas. Eu tenho que receber no meu coração e na minha solicitude pastoral, tanto membros da direita, quanto membros do centro e membros da esquerda, e tratá-los a todos com respeito, esperando também ser respeitado por todos eles. Credibilidade. Estamos bem situados, em segundo lugar, disse, no ranking da credibilidade nacional. Mas é preciso que nós lutemos para manter esta cadeira, este posto, ou esta visual. Não para nos ufanarmos, não para nos envaidecermos, não para dizermos aos outros que nós somos os melhores, mas para mostrar a uma sociedade dividida, pluralista, por vezes corrompida, de alto a baixo, de cima até baixo, que existe uma entidade séria, que existe uma entidade que se preza. Eu dou um passo a mais. As Forças Armadas não têm um credo religioso. Elas não afirmam que é de sua essência ser una santa, católica e apostólica. Não. As outras instituições também não têm a santidade como nota característica de sua existência. A Igreja Católica, ao lado da unidade, e graças a Deus as dioceses todas do Brasil, as suas igrejas particulares todas estão unidas e irmanadas com a Igreja de Roma. Além da unidade, nós devemos ter santidade. Credibilidade é um sinônimo mais profano, mais popular, de uma realidade mais interior. Santidade. É a santidade interior que nos faz ser mais críveis, mais acreditados no exterior e no visual de tantas pessoas, até mesmo daqueles que não são católicos. Olhando para nós, olhando para a nossa igreja, veem que é uma igreja séria. Uma igreja séria é uma igreja santa. E uma igreja santa é uma igreja evangélica, onde os valores do evangelho são anunciados diariamente e onde eles são diariamente vividos. Uma igreja santa é uma igreja que possui, em primeiro lugar, um clero santo. Não é preciso que sejam ases em cultura. Claro, uma certa cultura, uma mínima cultura para o século XXI, o nosso século, é necessária. Nós não podemos ordenar e entregar as coisas santas em quaisquer mãos. No entanto, muito acima dos dotes intelectuais, que não devem faltar, exige-se dos pastores santidade. Santidade para os pastores significa coerência com o que pregam, vivência pessoal daquilo que pregam, tempo de oração a gastarem diante de Deus, rezarem por aqueles que lhes são confiados, fazerem a oração do pastor, que é a oração do mediador entre Deus e o povo, a ele entregue, mediar as partes, falar das necessidades do povo a Deus, mas levar Deus também com as suas exigências ao povo, sem buscar nenhum outro título, nenhuma outra veleidade, a não ser conquistar os corações para Cristo e para Deus, ter a vocação de João Batista, serem vozes e não a palavra, desaparecerem de cena quando for o momento do desaparecimento, deixando que outros também assumam a mesma tarefa. Eis
às exigências de um bom pastor. Mas ao lado do bom pastor deve haver também boas ovelhas. E nós já tivemos ocasião aqui, nestas meditações, neste retiro espiritual, de falar a respeito daqueles e daquelas que podem ajudar a nossa igreja a crescer um pouco mais em santidade. Eu já disse que, lamentavelmente, a igreja carrega no seu bojo um número excessivamente grande de fiéis preguiçosos, de fiéis que não praticam, de fiéis que não ligam, de fiéis que não levam a fé a sério, de fiéis que não participam de nada, sequer dos sacramentos, distantes da igreja por diversos anos, sem sentirem necessidade alguma de rezarem, sem sentir a necessidade de Deus, a não ser quando estão em apuros, a não ser quando estão em dificuldade. Usam Deus, mas não servem a Deus. Querem usá-lo nas suas necessidades, nas suas penúrias, nas suas contradições, nas noites escuras pelas quais passam. Nós não gostaríamos de reproduzi-los, nós não gostaríamos de multiplicá-los. Pelo contrário, eu gostaria que este retiro levasse os retirantes todos a viverem como Elias viveu 9 séculos antes de Cristo, ardendo e se consumindo em zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Leigos que saibam dignificar com uma vida santa, eles também, com uma vida apostólica, eles também, na própria casa, no próprio lar, com a própria família, a seguir na profissão que exercem e com todos aqueles com os quais convivem com a graça de Deus, procurando fazer com que a própria santidade e seriedade da igreja os atraia para ela. O Papa Bento XVI costumava dizer que a igreja recebe novos filhos por atração. E é verdade, foi-se o tempo do proselitismo. Nós não somos, nem fazemos como estas seitas de um protestantismo pentecostal que insistem, que aliciam ou que ameaçam. Não, ninguém alicia ou ameaça para que se entre na Igreja Católica. Na Igreja Católica, repito uma vez mais, se entra por atração, porque se vê que ali a verdade do Evangelho é vivida seriamente. Eu não sonho, sou realista, tenho os pés no chão, com uma igreja sem defeito, com uma comunidade sem mácula. Não. Nós afirmamos que a igreja é santa, mas nós não dizemos que os seus membros todos sejam santos. Isto seria uma afirmação excessiva, pois temos toda a certeza que nem todos os membros são santos. Aliás, a maioria, acredito, não seja santa. Terminado este retiro espiritual, eu gostaria que a minoria, não sei quantos o fizeram, tenham aproveitado e tenham tomado uma decisão eliana. Eu quero ser, hoje, na minha comunidade e onde Deus me coloca, como pastor ou como ovelha, não importa, santo. Melhor, deixar que Deus me santifique. Proporcionar a Deus a possibilidade de me santificar. Não colocar bloqueios à ação do Espírito Santo de Deus. Nós, amanhã, iniciaremos a Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. E não existe tempo mais apto e propício na igreja do que esta Quaresma, que amanhã se inicia, para uma reforma interior radical.
uma reforma nos costumes, uma reforma em certos hábitos, uma reforma na vida em Cristo. Eu falei há pouco de seitas pentecostais que fazem tudo, o possível e o impossível, para atrair seguidores. É preciso confessar uma coisa: estes fiéis dessas seitas são normalmente muito mais ativos do que nós católicos mais indolentes. Aqui, infelizmente, precisamos dar as mãos à palmatória. Quando em São Paulo, cidade onde habito, por exemplo, se realiza uma marcha por Jesus, que é de matriz pentecostal, protestante, se notam 2 milhões ou mais de pessoas na rua. Mas a Igreja Católica não tem, ultimamente, esta força. Ela ainda é a igreja majoritária, ainda temos 63% ou 64% dos católicos no nosso seio, mas estamos em declínio. Ou seja, gente que não percebe santidade ou seriedade ou vivência da palavra de Deus no nosso meio, vai buscar estas coisas lá fora. Vai buscar estas coisas em outras entidades. Eu não estou aqui para julgar nenhuma consciência. Sim, existem pessoas que se escandalizam com coisas erradas que acontecem dentro da igreja. E saem com barulho, batendo a porta fortemente atrás de si. São capazes de assustar quem fica dentro. Mas se esperam que vão buscar lá fora coisa melhor do que aqui dentro e vão encontrar lá fora coisa mais séria do que aqui dentro, estão também enganados. Estão também enganados porque não existe. De qualquer maneira, eu costumo dizer que o lixo se põe para fora. Isto em todo lugar e em qualquer tempo. O lixo vai sempre para fora. E a igreja tem que zelar pelo seu nome, pelo seu bom nome, pela sua respeitabilidade, porque ela é uma instituição séria, a mais séria de todas as instituições, pois divinamente instituída. Deus, através de Cristo, não instituiu outra coisa a não ser a sua igreja, e esta é responsável por conduzir o povo fiel a Deus. Esta responsabilidade incumbe os pastores mormente, que têm a obrigação de serem homens de Deus na vida privada, na vida pessoal, sem quebra interior, mas também esta santidade deve brilhar no rosto de cada um. Eu terminaria este retiro, mais uma vez convidando meus irmãos e minhas irmãs na fé a olharem para Elias, cujo rosto nos conduziu a partir destas 10 meditações, a olharmos para o profeta Elias e a suplicar a Deus, durante esta quaresma que amanhã se inicia, que nós também tenhamos um pouco do seu Espírito, ao menos 2/3 do seu Espírito, que sejamos também repletos do Espírito Santo e com força, com garra e com esperança em Deus, levemos a nossa igreja à frente no nosso meio, através dos instrumentos que Deus tem e pôs à nossa disposição. Se isto for feito por parte dos retirantes, eu me sinto plenamente gratificado. Peço apenas, encerrando este retiro espiritual, que, ao prometer-lhes as minhas orações, receba eu também parte das suas, para que Deus faça de mim um bom pastor até o final dos meus dias. Amém.
Música